Olá, tudo bem? Na aula de hoje, vamos aprofundar mais nos conceitos relacionados com a análise química do solo. Quero que você me acompanhe na leitura da terceira seção do Guia de Interpretação de Análise de Solo e Foliar. A análise química do solo tem por princípio a determinação dos teores de nutrientes e de características que podem influenciar a disponibilidade desses nutrientes para as plantas. É composta por duas etapas principais, extração e quantificação. Na etapa de extração são utilizadas soluções químicas, denominadas extratores, que tentam simular a absorção dos nutrientes pelas plantas. Nesta etapa, um determinado volume de extrator é agitado com um definido volume de solo, deslocando os nutrientes da fase sólida para a fase líquida, solução de equilíbrio. Na etapa de quantificação, são determinados os teores dos elementos na solução de equilíbrio, por meio de diversos aparelhos. Aqui ele coloca alguns exemplos: o espectrofotômetro de absorção atômica, que permite quantificar os elementos potássio, sódio, cálcio, magnésio, zinco, cobre, ferro, manganês e assim por diante. A quantificação, por exemplo, de fósforo, boro e enxofre é realizada por um espectrofotômetro VEVIS. Nós não vamos entrar nestas aulas em detalhes dos equipamentos, mas é um equipamento similar ao de absorção atômica. E o alumínio, ele diz que pode ser determinado por titulometria. Este já é um método analítico que nós vamos estudar mais adiante na disciplina. E também pode-se fazer uso do potenciômetro para a determinação do pH. pH é extremamente importante, como também a gente vai ver em aulas posteriores. Os teores, então, de nutrientes determinados pela análise química são comparados com valores de referência, ou seja, com valores conhecidos, com valores esperados. Assim como eu te mostrei na aula, onde você viu um laudo químico, vários tipos de laudos químicos que tinham valores de referência. Esses valores de referência são apresentados em tabelas de interpretação, permitindo assim a classificação do nível da fertilidade do solo e a indicação da quantidade de corretivos e de fertilizantes que deverá ser aplicada, se necessário, para aumentar essa eficiência das culturas. No laboratório, todos esses métodos de análise e processos são realizados com bastante exatidão, sendo a qualidade ratificada por meio de amostras padrão e programas de controle. Esses programas de controle são os programas de qualidade, são aqueles selos de garantia que eu também já te falei em aulas anteriores. Isto, obviamente, tudo para garantir que o resultado obtido no laboratório seja verdadeiro, seja o correto e assim você possa tomar suas medidas a partir desse resultado. Agora eu quero conversar com vocês sobre a preparação da amostra. Já te falei que esses processos de preparo de amostra, essas etapas, elas não são iguais para todos os casos de analitos, de matriz. Sempre há alguma especificidade a respeito. Mas aqui eu vou te mostrar os mais comuns, focando principalmente naqueles aplicados em análise de solo. Se nós voltarmos então ao nosso diagrama de todas as etapas gerais de uma análise química, agora nós vamos focar nessa terceira etapa de cima para baixo, o processamento da amostra. Aqui no slide aparecem 4 grupos de processamento de amostra, 4 tipos de processos muito comuns dentro de uma análise química. No caso do solo, nós vamos ver vários deles sendo aplicados. O primeiro deles é a trituração, moagem, peneiramento e secagem das amostras. Veja bem, quando você leva a sua amostra, obviamente após o processo de amostragem ter sido realizado corretamente, essa amostra bruta representativa ainda precisa de muitos tratamentos. Do ponto de vista do solo, como é um sólido, uma das primeiras coisas que se faz é a secagem desse material. A umidade ela pode atrapalhar em diversos métodos e levar a alguns resultados errados. Por isso que é preciso secar a amostra antes de continuar no preparo de amostra. Seguido o processo de secagem, é importante triturar ou moer a amostra. Esse solo ele precisa diminuir a sua granulometria. Ele precisa ser uma amostra com uma grande área superficial. Isto é conseguido a partir da diminuição do tamanho das partículas. Essa grande área superficial está relacionada com aumentar o contato que ele vai ter mais adiante com uma solução extratora, como eu vou te explicar depois. Essa moagem que eu te falei pode ser feita em 1 grau e 1 pistilo, como você vê aqui no slide. Tem vários tamanhos desses dois materiais, a depender da quantidade de amostra que você tem. No entanto, geralmente você também precisa de um processo de peneiramento. Isso é feito com essas peneiras granulométricas que estão aparecendo na imagem aqui para você. Elas são malhas que têm diferentes tamanhos de orifícios, ou seja, eu consigo utilizar peneiras bastante finas para, por exemplo, obter finalmente um material homogêneo, mas com uma granulometria muito pequena. Isto é importante porque muitos métodos analíticos exigem que a amostra esteja em uma determinada granulometria. Se eu, por exemplo, não cumpro essa exigência, também começo a comprometer meus resultados. Do lado direito da imagem, você vê uma espécie de um tambor onde podem ser juntadas várias dessas malhas. Isso evita as agitações manuais e faz com que o peneiramento seja mais rápido. Estou deixando um vídeo na descrição para você, onde esses processos de moagem, de secagem, de peneiramento do solo
mostrado de uma maneira bastante prática. Eu peço que você o assista antes de continuar aprendendo sobre os outros métodos de tratamento de amostra. Voltando então para nosso slide de vários tipos de preparação de amostra, nós temos a dissolução de materiais inorgânicos com ácidos e logo embaixo a decomposição de substâncias orgânicas. Aqui uma diferença importante. Quando você fala de materiais inorgânicos, geralmente a gente se refere a materiais que não têm compostos de carbono. Um exemplo, que inclusive nós vamos aprender sobre esse processo mais adiante, seria a dissolução de calcário. Calcário é um material inorgânico. Para isso, geralmente nós usamos alguns ácidos concentrados. Ali entre parênteses você observa alguns ácidos conhecidos, ácido clorídrico, nítrico, sulfúrico, perclórico, fluorídrico, e você tem a combinação de ácido clorídrico e ácido nítrico de 3:1, que é conhecida como água reja. Quando você fala de substâncias orgânicas, muitas vezes você quer destruir a matriz da sua amostra. Por exemplo, no caso de um solo, quando a gente está dosando alguns tipos de metais, é necessário que nós degrademos toda a matéria orgânica do solo. Para isso, nós fazemos um processo conhecido como digestão com ácidos. Pode ser feito primeiro com ácido nítrico e depois finalizado com perclórico, como aparece aqui entre parênteses, ou seja, são misturas oxidantes que vão oxidar a matéria orgânica. Na prática, o solo, que inicialmente é sólido, ele vai se tornar uma solução límpida. Quando não há necessidade de decompor totalmente o solo ou substância orgânica, nós podemos fazer um outro processo, que é o quarto que aparece aqui para você na lista, que é a extração líquida. Na extração líquida não há decomposição do solo, e sim somente a extração dos analitos de interesse que estão no solo. Entre parênteses aqui aparece o seguinte: o analito é dissolvido em um solvente sem dissolver decompor necessariamente a amostra. É neste tipo de processos que se usa a solução extratora, que o texto inicial que eu li com você mencionava. A solução extratora geralmente são ácidos também dissolvidos e tem como objetivo simular o que aconteceria com esses analitos sendo extraídos do solo na natureza. Aqui na descrição eu deixei 2 vídeos que te mostram como funciona esse processo de extração líquida aplicado nas análises de solo, para determinações de cálcio, magnésio e alumínio. Um dos vídeos também mostra como se faz a determinação de potássio e de sódio, de uma maneira simplificada, mas que você possa ver na prática aquilo que eu te falei agora há pouco. Te recomendo que você assista esses 2 vídeos, que vão te ajudar a fixar essas ideias. Uma vez então que a análise foi feita, nós poderíamos nos perguntar o que fazer com o resultado que o laboratório fornece. Tem uma matéria bastante interessante, também no site de nutrição de safras, que diz o seguinte: minhas análises de solo estão prontas, e agora? Me acompanha na leitura. O primeiro passo para utilizar os resultados das análises de solo a seu favor é comparar os resultados ao histórico das análises realizadas anteriormente para assegurar que os números fazem sentido. Lembre-se que quando comparamos análises de solo atuais com dados históricos, devemos utilizar dados do mesmo período de cada ano, pois a disponibilidade de nutrientes pode mudar durante cada temporada. Embora tendências estejam evidentes, qualquer mudança notável nos níveis de nutrientes disponíveis no solo devem ser analisados com atenção. Então veja bem, a questão das análises, elas não vão ser feitas somente uma vez na sua vida, ou somente em um período. Geralmente você precisa criar um histórico ao longo do tempo. É a única maneira de conhecer quais são as condições do local onde você tem sua produção, onde você quer melhorar ou aumentar sua produção, etc. Uma vez então que os resultados das análises foram comparados com dados históricos, é importante iniciar um plano de fertilização, com auxílio de recursos qualificados, como por exemplo consultores agronômicos, equipe técnica de cooperativas, revendedores, além de outras fontes de informação técnica. Em geral, essas pessoas então estariam preparadas para te dar ferramentas, de modo que auxiliem você a desenvolver um plano de nutrição de safras para a próxima temporada. Debater e analisar diferentes pontos de vista em relação aos resultados das análises químicas de solo, e consequentemente das necessidades nutricionais da lavoura, também será de grande ajuda para determinar qual seria a melhor opção para o seu solo, para seu orçamento. Finalmente, a matéria diz o seguinte: análises de solo são uma ótima ferramenta para produtores entenderem completamente quais os nutrientes estão disponíveis para a cultura. No entanto, os dados históricos sobre o solo de sua propriedade podem auxiliá-lo a determinar tendências na fertilidade do solo e como evitar deficiências de nutrientes no futuro. Então veja bem, no final da análise química, você tem em mãos uma folha, pode ser um laudo, e um monte de dados numéricos sobre vários nutrientes do solo. Porém, você vai precisar interpretar esses dados. Esse trabalho interdisciplinar, então, de químicos, agrônomos e técnicos das duas áreas, que permite obter um resultado eficiente e confiável. Tudo bem? Até mais!